site, pela sua Rádio Pelotense, e também ao vivo na internet, né? E a gente aqui, na verdade, isso que nós fazemos, pensamos em voz alta, né? Convidamos você a pensar também, né? Para muitos, não gostam de aceitar esse pensamento do homem como um animal, né? Estamos muito próximos, né, do comportamento animal. Até mesmo, né, as visões mais, digamos assim, fundamentalistas, né, querem fazer uma diferença, né? Tanto que quando Darwin quis colocar a nossa origem, né, ele tem que ter muito zelo na época, porque a visão era muito mais dura, né? Até a evolução dessa pesquisa, né, da origem do homem, ela sofreu com esse pensamento, né, que o homem foi posto por uma divindade. Não é verdade, né? Aliás, tudo da natureza pode ter sido de uma divindade, mas o homem teve uma evolução que ainda tem comportamentos animalescos, né? Muito. Estamos muito mais próximos do mundo animal do que as pessoas imaginam em geral, todos nós. Talvez isso tenha que ver com o tema, com a primeira palavra, a primeira frase que tu usaste no bloco anterior, abrisse o programa, Leandro, perguntando o que fazemos, quão longe estamos das nossas origens e o que fazemos para resgatar as nossas origens, e de que origem estamos falando, o que nos convém resgatar e o que não nos convém resgatar. Certamente essa parte mais primitiva, mais animalesca, não nos convém resgatar. Ela estará dentro de nós porque ela vem no código genético, ela vem no psiquismo herdado, todos nós. Em uma fração de segundo podemos abrir a porta do carro, sair enlouquecidos, batendo em qualquer outra pessoa, chutando a porta do outro carro, dizendo barbaridades. É muito fácil fazer isso. Por quê? Porque essas tendências, para dizer de uma forma simples, estão dentro de cada um de nós. É necessário uma certa neutralidade, um certo pensar, um certo colocar isso de lado. Mas entre sair do carro e esmurrar alguém numa sinaleira, que é de um primitivismo atroz, e roubar alguém, matar alguém, pensar mal de alguém, instalar discórdia entre pessoas, entre empresas, entre países, semear a briga, semear a intriga, tem uma diferença grande, mas também são atitudes primitivas que nós de alguma forma temos que ir. Sim, o que leva vamos dizer assim, a construção do raciocínio na instantaneidade, às vezes é teu lado mais próximo do animal. Sim. Por exemplo, no caso, vamos pensar numa briga de trânsito, Newton, né? Houve conflito ali, né? Na hora tu esquece aquele teu raciocínio lógico, né? Pensamento mais profundo, e parte também para uma ignorância que não há necessidade. Que assume o comando da personalidade. Agora, no caso, por exemplo, dessas pessoas que são ladras, né, mas têm um cargo, né, elas parece que vivem o lado selvagem, né? Elas usam das boas ideias, né, para descarregar o seu lado selvagem, assim, né, de guardar para não sei para quem, né? Porque assim, a pessoa rouba, ela está roubando para várias gerações, para alimentar o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, né? Na verdade, é a doença da pessoa, uma pessoa doente. Sim, mas ele não para de ser animal, ele continua sendo animal mesmo estando num cargo administrativo, né? E um animal da pior espécie, né? Porque nem todos os animais guardam assim como o homem quer guardar. Assim, né? No mundo animal existe um certo cuidado com relação aos estoques, que nós, seres humanos, não temos. Nós depredamos com a maior facilidade. A natureza é um exemplo disso. Agora, antes do programa, estava falando da questão da pesca na região, que já os pescadores reclamam que tem que viajar muito para conseguirem ter um pouco de lazer pescando, nas férias, nos feriados e tudo mais. Porque, pura e simplesmente, pescamos de forma totalmente irracional. Nós não pescamos para comer, pescamos pelo prazer de matar, de ter, de acumular, e isso vale para o dinheiro, vale para a caça, vale para tudo na vida. Uma necessidade permanente de ter cada vez mais e mais, muito além das necessidades. E não existem formas de
de mediar ou de ponderar esse tipo de coisa, porque são necessidades muito primitivas dentro do ser humano. Se nós imaginarmos que os homens os primitivos, né, pré-humanos, saíram da África e em alguns milhares de anos depois tinham dominado todo o globo, todo o planeta, são pessoas que foram caminhando, fizeram isso a pé, caminhando, passando de um continente para outro, de um estreito para outro. Os continentes depois foram se separando, foram se dividindo, e eles foram ficando nesses lugares. Praticamente todos os lugares do mundo tem ser humano que chegaram, me refiro aos primitivos, né? Ou tinha, e chegaram caminhando, pelo desejo de descobrir, de ir, de inventar, de buscar, e o tempo todo em guerra. Os povos primitivos não viviam em paz, viviam em guerra permanentemente. Não havia códigos, não havia lei nenhuma. A lei era de quem é do mais forte. Mas já tá o instinto fazendo de agressão, de agressividade, de violência, digamos assim, para usar uma expressão. E hoje também simples, a lei é do mais forte. Pensando bem, as grandes potências determinam, né? Assim, muitas coisas que os países periféricos não são capazes. Então, não mudamos muito de lá para cá. Só trocamos o tacape, a pedra... Sim, pelas outras formas de domínio, mas tu precisa ter domínio. Alguns pesquisadores dizem, inclusive, que a capacidade de violência e de destruição do ser humano aumentou enormemente. Porque antes passávamos aí 3 meses, 6 meses lutando para matar 1000 pessoas. Hoje, em 1 segundo, matamos milhões. É só apertar um botão. Então, a capacidade de destruição do ser humano aumentou muito. Aí a pergunta que fica, né, Newton? Por exemplo, se eu sou pai, tenho um filho pequeno, né, eu preparo ele para quê? Para esse mundo selvagem? Eu preparo para um mundo que nós, não digo fantasiamos, mas nós idealizamos, né? Então, como um avanço da humanidade. Esse é um tema bem legal, porque existe uma discussão científica sobre isso já há muitas décadas, sem solução, sem encontrar uma saída adequada, que é até onde nós temos que preparar os nossos filhos para a violência do mundo e a partir da onde nós temos que ignorar a violência do mundo para que eles possam ir à vida. Qual é o ponto de equilíbrio? Algumas pessoas defendem a ideia de que nós devemos preparar os nossos filhos também um pouco como resposta à violência violenta para poder, de alguma forma, sobreviver. Outras pessoas dizem, ou pesquisadores, ou autores dizem que não, que nós temos que incentivar cada vez mais os aspectos mais humanos, mais bondosos, mais generosos, para tentar neutralizar a agressividade da espécie humana, né? Então existe uma discussão que não se chegou a um consenso, não existe um consenso sobre isso. Nas famílias também, em casa todo mundo em algum momento se pergunta qual a atitude. Tu arma um filho, tu ensina um filho a esmurrar o outro, tu ensina ele a fugir, a se cuidar, tu não deixa ele sair de casa pelo temor de que ele seja assassinado, ou tu, como dizem algumas pessoas, entrego para Deus e dou a chave da casa e torço que volte, porque tem que viver a vida. Qual é o ponto de equilíbrio em tudo isso? Então nós estamos falando de novo, novamente, do mundo animal, do mundo humano, o quão animal o indivíduo tem que ser para sobreviver e o quão humano ele tem que ser para qualificar a vida. Qual é o ponto de equilíbrio com relação a isso? Não existe consenso, não existe uma resposta clara que diga, não, assim é melhor, etc. O bom senso é que tem, de alguma forma, nos orientado. Então, o que nós fazemos em casa com os nossos filhos e no consultório com os pacientes? Nós orientamos que o indivíduo não seja submisso, assim, no sentido de se entregar passivamente ao outro, mas que não desafie a violência e a agressividade do outro, que se cuide e que a defesa passa por prever a violência também. Uma ótima forma de defesa é prever que uma determinada pessoa alcoolizada fica violenta no trânsito ou na festa, que tu tens que sair de perto, perceber, enxergar, sair de perto dessa pessoa, que antes de sair da festa e pegar um táxi ou um Uber ou um carro, tu tens que estar alerta, ligado, e para que tu esteja alerta, tu não pode estar alcoolizado a ponto de perder a consciência, que tu vira uma presa fácil. Mas o alerta começa com a tua, vamos dizer assim, antecipação
da perversão das outras pessoas. Né? Sim. Porque a percepção da Sim. perversão. Né? O homem é perverso. Sim. Né? O homem é animal. Sim, também. Infelizmente. Então tem que ter a percepção da perversão, né? que pode ter no Newton. Então tem que ter um pouco de maldade. Né? Precisa construir para ti um pouco de maldade na tua cabeça. Bom, nesse caso nós não consideramos maldade, porque ter a percepção da maldade do outro não é ser mal. Não é ser malvado. Tu estás te defendendo, justamente estás colocando limites na maldade do outro. Quando tu detectas que uma pessoa está mal intencionada, ou te olha de uma maneira engraçada, ou se aproxima de ti para tirar proveito e tudo mais, na verdade tu estás... Não quer dizer que tu seja mal. Assim é. Tu está querendo só te preparar para o que vem de lá. Assim é. Newton, nós temos ouvinte na linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alguma coisa ocorreu lá em cima, vamos ver se regulariza lá. Alô, bom dia. É pelo 3950 que a pessoa ligou? Ou a gente até reforça o melhor telefone para ligar. Alô, bom dia. Não. Não temos... Alô, bom dia. Pedro, bom dia. Sim. Gilmar, do bairro Arco-Íris. Tudo bem, Gilmar? Como é que vai? Tudo legal. Sou ouvinte assíduo do teu programa. E o meu questionamento é o seguinte. Tudo isso que está sendo debatido, no meu entendimento, tem correlação com a espiritualidade do ser humano. Se nós fizermos um comparativo com o mundo ocidental e o mundo oriental, há uma diferenciação cultural, religiosa, e que no mundo ocidental configura-se a forma como é o convívio em sociedade. Além disso, eu gostaria de fazer um acréscimo ao programa com relação às profissões do futuro, porque felizmente ou infelizmente a inteligência artificial vai eliminar o trabalho humano. E isto é um debate que discorreria até mesmo em um mês. Essa seria a minha pequena participação e elogiar a grandiosidade do programa que o é. Obrigado, Gilmar. Muito um obrigado. Grande abraço e colocas um tema que eu acho que talvez até estabeleça mais justiça e equilíbrio, né? Quando o nosso pensamento for da própria tecnologia. Né? Antes de respondermos a pergunta ao comentário do Gilmar, nós temos a doutora Jandira Pureza Duarte, ginecologista de Canguçu, que está nos acompanhando. Nós temos a Marlise Inês Campos, que também está nos mandando ali um bom dia e agradecendo o programa e tudo mais. Temos a doutora Thaís Modin, que está nos acompanhando. Depois vamos colocando as demais pessoas. E que entrem, participem. Né? Tenho certeza que... Né? Doutora Ana Cláudia Siqueira também, Lucas Siqueira, que também está nos acompanhando. Certo. Pessoas que certamente, se entrassem, nos ajudariam muito. O Gilmar, não é a primeira vez que ele entra, já ouvi algumas vezes ele participar e tem uma boa leitura das coisas, né? Bem legal, bem legal. Ele falou da espiritualidade, depois falou da questão da tecnologia. Sim, mas a espiritualidade, ela envolve a cultura e a religião. Bom, a questão da espiritualidade, deixando de lado da religião, é uma característica do ser humano, digamos assim. Todos nós, de alguma forma, se pararmos, examinarmos e nos olharmos com mais profundidade, vamos ver que todos nós temos uma certa capacidade de sentir coisas, de olhar para o outro, de ter a ternura, sentir vontade de ajudar o outro, de nos identificarmos com o outro, etc, etc. Que são aspectos que muitas vezes as religiões utilizam como se fosse algo inventado por elas. Certamente não, isso é mais antigo que as religiões. As religiões têm em torno de 10 mil anos, isso aí é anterior aos 10 mil anos. Nós temos figuras rupestres que já de 40 mil anos atrás, em diferentes lugares do planeta, que falam da espiritualidade pintado nas cavernas e é 30 mil anos anterior às religiões. Então, isso é uma característica do ser humano.
do indivíduo ter essa percepção de olhar para o outro, de ter vontade de ajudar o outro, de sentir o que o outro sente e assim por diante. É uma característica do psiquismo que foi se desenvolvendo ao longo de vários milhares de anos. Isso é de um valor imenso. Se todos nós, de alguma forma, pudéssemos prestar atenção nos nossos sentimentos, as coisas que exalam dos outros, ver uma pessoa pobre, miserável, passando fome, frio, ou crianças, 1 milhão de crianças morrem de fome no mundo diariamente, de fome, diariamente. Nós jogamos fora 3 trilhões de comidas boas das nossas residências, dos restaurantes, diariamente, 3 trilhões de quilos de comidas comestíveis, jogamos fora diariamente. Então, o que se faz para isso? Por que jogamos fora? Por que não podemos reorganizar esse sentimento que vai surgindo dentro de cada um de nós e que em algum momento está associado com o tema da espiritualidade, é humano. E isso deve ser examinado, deve ser olhado. Muitas vezes ficamos impotentes porque não temos a capacidade, não temos o poder de decidir. E quem tem o poder não está preocupado com isso, porque existe uma pressão enorme para que a produção seja cada vez maior, que a empresa cresça 20%, 30% ao ano, porque senão o quê? Não vai crescer. Eu tenho pacientes empresários, por exemplo, que estão muito bem obrigados, que dizem, eu não quero crescer mais. A minha empresa chegou num limite que se crescer vai me atrapalhar. Eu quero poder ganhar meu dinheiro, ser competitivo, ganhar meu salário e viver bem com a minha mulher, meus filhos, meus amigos. Eu quero viver a vida. Se a minha empresa crescer demais, vai ser um inferno para mim. Eu tenho vários pacientes, tenho amigos, inclusive empresários, que pensam assim. E não crescem. Sim, mas e não vão crescer. Para a nossa visão, é acumular bens. Né? Esse é o crescer. A empresa tem que ser maior, tem que ter maior por quê? Abre espaço para que o outro abra uma empresa nova. A gente não olha por outro ângulo, então, né? A gente olha só por este. Bom, isso é o que vai levar, e o Gilmar tem razão, no futuro, que as fábricas, por exemplo, tenham 1 ou 2 ou 3 funcionários, e o resto tudo sejam robôs que nas montadoras montem um carro, ou uma moto, por exemplo. Quando eu ando na rua e vejo as pessoas roçando com essas roçadoras a gasolina, a estrada, às vezes eu me pergunto, roçar a estrada, tem 10, 15 pessoas roçando a estrada, um ônibus ali na frente, um banheiro químico, é impressionante que 15 pessoas passem um turno inteiro roçando a estrada. Um trator faria isso em 15 minutos. E ao mesmo tempo eu me pergunto, mas é um trabalho que essas pessoas têm, é um salário. Também não é o salário mais digno, é o melhor trabalho, mas estão trabalhando. Mas é uma ocupação. É uma ocupação, o indivíduo está levando para casa, o seu salário é mínimo. E o mínimo é muito mínimo, não porque ele esteja ali, ou porque o trabalho dele não seja significativo, mas é mínimo porque tem os 51 milhões guardados no apartamento, porque desviaram 15, ou 12 ou 13 bilhões de dólares da Previdência, e não vão buscar esse dinheiro, querem que a gente pague. E não estou questionando se tem que fazer reforma, tem que fazer reforma. Certamente tem que administrar melhor e organizar melhor. Certamente tem que fazer isso. Pessoas que não deveriam estar aposentadas estão aposentadas, pessoas que não estão doentes estão recebendo. Mas tem 12 ou 13 bilhões de reais em megas empresas, como o Banco do Brasil, a Gerdau, a Caixa Econômica, o esse do grandes veículos de comunicação que devem, a Globo, a própria Globo, e ninguém cobra, e não vão cobrar. E eu vou pagar conta, tá bem, vou pagar conta, porque eu não tenho... Mas não é à toa que a gente vê muita gente defendendo, né? Está defendendo porque não vai pagar depois. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, economista, é impressionante, porque todo dia eu vi os economistas, claro, no caso da Globo, né? Os economistas da Globo, que são comentaristas, defendendo com a veemência a reforma da Previdência. Mas a Bandeirantes também. Não, muitas delas. A Folha de São Paulo, o Estadão... E já existe uma suspeita de que a própria Globo fez caixa 2, desviando dinheiro que deveria pagar para a Previdência, para campanhas de políticos e tudo mais. E agora, claro, está na autodefesa, querendo que não apareça isso, evidentemente. Então, são suspeitas, se comenta por aí. Então, assim, em quem acreditar? Bom, mas voltamos ao salário mínimo. É evidente que o salário mínimo vai ser mínimo a vida toda. Mas pelo menos esse sujeito está ali na beira da estrada, cortando a grama ou o mato, de uma forma... Sim.
que se tivesse o robô, como diz o Gilmar, ele não estaria ali. Um dia ele não vai estar. Vai estar. Ele e muitos outros. Então, qual é o sentido de nós vivermos a vida assim? De que 1 milhão de crianças morra por dia de fome, nós jogamos fora diariamente 3 trilhões de quilos, isso é conta já antiga, 3 trilhões de quilos de alimentos que poderiam ser comidos de alimentar essas crianças, sobraria evidentemente, e jogamos fora. Se não diminuir a reprodução, né, nós vamos ao colapso. Sim, mas olha só o que tu estás dizendo, nós temos que diminuir a reprodução para não ir ao colapso e botamos o alimento fora. Então, de que nós estamos falando? Quem é que administra? Quem é o gestor dessas coisas todas? É assim, somos nós, enquanto sociedade, seres humanos, com o nosso psiquismo. Vê como nós somos atrapalhados. Vou inserir o ouvinte, né, e depois nós ampliamos. Mas isso aí também serve até para a própria construção familiar. Hoje, cada vez a família é menor. Né, e é menor porque já está dentro da gente mesmo, diminui a prole. Porque em outras culturas, né, e até por uma sede de poder, eles propõem, né, famílias de maior tamanho, porque é mais braço para a luta. Mas eles não pagam faculdade, não pagam colégio, as crianças não precisam dar bem vestida, não tem calçado, não tem saúde, não tem nada. É só fazer. É só fazer para ter alguém para morrer lá na frente. Assim, né? Alô, bom dia. Bom dia. Sim. Não, eu cheguei fora, eu dei uma saidinha, cheguei para trocar de assunto lá. Não, mas pode resgatar à vontade. Também de filhos adolescentes, 2 meninos. E eu concordo com tudo que vocês falam. Aliás, eu não tenho a menor ideia do que dizer para eles, entendeu? Nossa sociedade atingiu um ponto. O ser humano falhou. Existe uma tese que o ser humano fracassou, eu acredito nisso. Em todos os sentidos. No sentido moral, ético, enfim, na construção por exemplo, uma instituição que está falida, acabada, casamento. Então, sinceramente, eu não sei porque eu não quero que meu filho saia para a rua e vá pegar todas, que nem eles fazem. Tu liga, porque a própria música, a informação que tu tem, a televisão, a música, então essa sertaneja, essa música sertaneja que é a que está mais em voga, é impressionante. Só falam em seguinte, tratam a mulher, tipo assim, tu leva cerveja, tu leva carne e eu levo as mulheres, entendeu? E aí fazem uns clipes, os clipes são assim, então eles usam a mulher, então não existe afetividade, não existe a construção. E o que eu te digo, por que a gente se perde? Porque eu sou uma pessoa muito ética e eu tenho sofrido muito com isso, não só com os meus filhos, mas com tudo que a gente está vendo nesse país, né? Tem uma estatística recente que eu ouvi que aqui em Pelotas parece que, de fonte segura, que 94% das aposentadorias por invalidez foram suspensas, que tem pessoa passando fome, sem remédio. Então nós estamos vivendo um caos em todos os sentidos, que tu não tem informação para dar, sinceramente. Então é interessante esse tipo de programa, onde vocês conseguem desenvolver um assunto e até ser útil para que a gente possa até formar uma opinião. Porque eu não sei o que eu vou dizer para um filho. Hoje aquela informação que eu tinha de casar, construir uma família decente, enfim, é uma coisa. Você concorda comigo? Está muito difícil. Claro. É difícil. Eu estava falando agora desse governo atual, que aliás, que não é um governo, eu nunca vi tanta mudança em tão pouco tempo. Sabe? Porque a gente começa a lembrar a primeira mudança, que desde que eles entraram, eles já fizeram tanta coisa de mal que tu não sabe mais o que eles fizeram. Claro, tá bem. A rapidez é tanta, mudou totalmente o perfil do Brasil, econômico, tudo, enfim. Eu não tenho nada de positivo a falar, desculpa até. É um desabafo que eu estou dizendo. Pensando em voz alta também. Sociedade, atualmente, agora vem o carnaval. Opa, vem o carnaval. Ei, vamos pra rua. No Rio de Janeiro, uma guerra urbana. Os pobres estão descendo do morro, os caras não cuidaram deles. Né? Os caras não cuidaram deles. Eles viveram uma boa. Os caras estão descendo, estão tirando a parte deles, estão roubando cargas e cargas e dividindo dentro da favela. Não sei se você já viu isso. É complicado. Eu até misturei vários assuntos, mas todos eles são. Eu acho que se nós ficar nessa linha, se você ficar nessa linha que vocês estão colocando na nossa existência, atualmente eu não vejo nada de positivo. Eu vejo, hoje a moda na TV brasileira, na Globo, ou aquelas cantoras de funk, tem uma menina nada contra preconceito, não sou preconceituoso. Letras horrorosas, hoje aquele menino que é um travesti, que é aquilo, não sei o que é aquilo, é o top da moda. Então no Fantástico aparece ele se abraçando com outro cantor. Aí tu vai dizer o que pro teu filho?
o cara ser viado, desculpa o termo, ok, não sei como é que se chama, hoje até esse seu Face, tem tantas nomenclaturas para isso também, outra coisa ridícula, é LGBT, não sei o que, eu não sei mais o que dizer, eu acho que é uma evolução que nós tivemos, é uma destruição de tudo. Eu estou com 56 anos, meu amigo, eu acho que mais ou menos contemporâneo de vocês. Eu, assim, a minha cabeça deu um nó que hoje eu não sei nem o que eu falo, para não ser inconveniente, para não ser fora de moda, eu não encontro mais pessoas que, a não ser vocês, às vezes raríssimas pessoas, que eu vejo que mais ou menos falam a mesma linguagem que eu, porque tem gente que até se aproveita dessa circunstância que está hoje. Como vocês disseram, a Rede Globo, essa situação desse governo permissivo aí, então tem pessoas que estão viajando muito, pessoas que têm dinheiro estão, tu entende? A gasolina não é problema, por quê? A gasolina subiu, hoje o pobre como eu não posso andar de carro, sinceramente, não posso andar de carro. Tá proibitivo para mim. Sim. Então vai ter só carro bom na rua, menos trânsito, menos carro. Os aviões vão estar só com gente boa, gente do bem, como se diz, gente limpa, gente bonita, porque o pobre não pode viajar, enfim. É lamentável, assim, desculpa até esse desabafo. Tá bem, amigo. Olha, muito boa a participação, obrigado pela tua participação mesmo, né? Ele falou de muitas coisas, muitas coisas. Mas que está engasgado não só para ele, mas para todos nós. Todos nós. Eu até tenho Por isso que a população, de alguma forma, deu um voto de confiança para o sistema judiciário. Apesar de que muita gente diz que o judiciário está sendo injusto, é a única instituição que saiu a defender a população. Depois vão abrir um monte de precedentes, vai ter jurisprudência para todos os lados, que em algum momento vão ter que sentar e reorganizar. Mas é a única instituição que saiu a defender a população, a sociedade. E mesmo assim, dentro do judiciário tem vozes e vozes. Não, com certeza, mas de qualquer forma, pelo menos um setor do judiciário saiu a defender. Newton, se o ministro presidente, que ontem, graças a Deus, saiu da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que chama-se Gilmar Mendes, se ele tivesse saído antes, né, e tivessem condenado já essa dupla, Dilma e Temer, teria tido uma nova eleição. A legitimidade ia ser dada nas urnas. Não, nós continuamos com os mesmos, né? Porque não mudou. Mas essas pessoas não chegam lá por mérito, chegam, ao contrário, por desmérito. São cargos políticos, não são cargos que têm que ver com a caminhada do sujeito científico e tudo mais. São cargos indicados políticos, então não tem valor nenhum do ponto de vista da credencial. É um outro político, poderia ser um deputado, um senador, sei lá o quê, um governador. Não tem valor. É que o processo democrático, ele é educativo. A cada 4 anos tu muda, né? E tu tem essa possibilidade de mudar. Se fosse num regime ditatorial, que tem muitas pessoas com saudade, isso nem se poderia falar, né? Tem que engolir, porque não vai me dizer, é claro que aqueles governantes militares, eles morreram, né? Não tinham fortunas, mas a grande parte que hoje está aqui estava lá. Então, sim, com as mesmas fortunas. Eu me criei vendo o José Sarney, líder da Arena, Paulo Maluf, né, o Barbalho, né, que era do PMDB, mas também era governista, né, o Antônio Carlos Magalhães, enfim, né, todas essas lideranças que hoje estão aí, né, por trás dos novos, são os mesmos da ditadura, né? Não mudou muito. Olha, só que hoje nós sabemos o que está acontecendo. Né? Olha, o outro dia eu vi um documentário, eu gosto muito de ver documentários sobre o mundo animal, sobre a natureza, porque me ajuda a entender o ser humano. Eu digo isso, choca as pessoas. Eu digo isso em sala de aula, choca as pessoas. Às vezes eu digo isso no consultório para algumas pessoas que também ficam me olhando desconfiados. Mas olhando o mundo animal, nós entendemos muitas reações dos seres humanos. Outro dia eu vi um documentário sobre os gansos na Europa, na parte gelada, mas do leste da Europa, gansos migratórios e tal, e tinha duas variedades de ganso, que nesse caso estava se estudando, que uma das variedades, gansos maiores, que colocavam seus ovos e faziam seu ninho entre as pedras, em determinado lugar, meio perto do gelo, da neve e tal. E as raposas encontravam uma forma, a raposa do Ártico encontravam alguma forma de comer os ovos. Chamavam atenção para cá, para lá, os gansos se impunham, se defendiam um pouco, mas lá pelas tantas a raposa conseguia roubar um ovo e levar a produção, digamos assim, daquele animal. Outros gansos, mais frágeis, menores,
aprenderam ao longo de muitos milhares de anos que se fizessem o seu ninho perto de um animal predador, que era predador para as raposas e não para eles, gansos, os seus ninhos e seus ovos ficavam protegidos. Não porque eles protegessem, mas porque o animal. Então, fazia um ninho perto de uma coruja, por exemplo. E a coruja, de grande porte, coruja do Ártico, aterrorizava a raposa, e a raposa, porque ela também tinha o ninho dela, e botava no mesmo período que a coruja. Então, ficavam vizinhos de porta, digamos assim, e a coruja passava a defender os ovos do ganso. Alguns políticos têm feito isso, parafraseando o mundo animal, esse pensamento, tem feito isso ao longo de muitas décadas. Sempre colocam seus ovos perto de um predador, ou do poder. Eles não são os poderosos que correm a raposa. Eles querem a proteção do poder. Eles querem a proteção do poder. Estamos no mundo animal de novo. Então as pessoas se perpetuam ao redor do poder, usufruindo, descascando e aumentando a sua prole e a sua riqueza, mas eles nunca são propriamente o poder. E não têm interesse em ser, porque vão ter que se enfrentar com a raposa. Então, eles estão o tempo todo usufruindo de uma proteção que eles não são capazes de ter, e também não querem aparecer, não querem se enfrentar, não querem nada. Mas querem usufruir do guarda-chuva. Estamos no mundo animal de novo. Voltamos para o mundo animal. Agora, Newton, até tem muitos braços assim para a gente comentar, ou trazer, né? Mas eu ainda, que os assuntos se misturam, né? Então, quando o Gilmar falou sobre a espiritualidade, a cultura, a religião, tu abordava sobre aquele aspecto, né? Nós temos ainda no mundo culturas diferentes, religiões diferentes, mas o maltrato, né, continua. O maltrato, por exemplo, à mulher, o maltrato à diferença, e como aí, usando um pouco do outro ouvinte que se manifestou, né, eu também tenho a mesma idade que ele tem, 56 anos, e tu é um pouco mais 61, velho, hein? 61. Mas nós nos criamos com uma forma de pensamento, né? E a comunicação, acho que a abertura de pensamento, ela revolucionou para nós, né? Nós não conseguimos, às vezes, acompanhar a velocidade dessa quebra de vários paradigmas, né, Newton? Que tem as suas bases até científicas, né? Como é o caso, ele mencionou a gente nem sabe tratar o homossexual, como é que chama o homossexual, né? A gente tem aquela herança da nossa geração. Bom, depois do intervalo, pode ser, que dá um tempo para dar uma aguinha, né? E a gente ordenar aqui o pensamento, que ficou bom, com né? certeza. Mas tem muita coisa para conversar.